Certo, boa noite a todos. Eu estava fazendo uma pequena relação com essas, essas três tentações que são mencionadas especificamente. Primeiro, no versículo 4, no versículo 3, manda que estas pedras se tornem em pães. E depois, no versículo 6, o diabo quis incitar ao Filho de Deus para testar ou pôr à prova ou desafiar a Deus. E, por fim, no versículo 8, mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E em 1 João, capítulo 2, versículo 16, nós também temos três situações que são as principais que nos acometem em nossa vida de cristão, em nossa caminhada de fé. Ali o apóstolo João diz, 1 João 2,16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E nós podemos relacionar isso também com aquilo que aconteceu com a Eva, a mãe da raça humana. Em Gênesis capítulo 3, versículo 6, depois de dar ouvidos à serpente, lemos Gênesis 3, 6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. É interessante que encontramos sempre três elementos que podemos dizer são a origem de todo o mal com o qual somos tentados. A mulher diz que viu algo agradável aos olhos, boa para se comer e desejável para dar entendimento. Em Mateus, o diabo também tenta ao Senhor Jesus, querendo fazer-lhe transformar as pedras em pão para comer. Depois podemos ver ainda mais detalhes acerca disso. Depois, desafiar a Deus, ou seja, querer comprovar a veracidade, a confiabilidade de Deus. É o que o diabo fez também ali no Jardim do Éden. Colocou dúvidas na cabeça primeiro da mulher e depois do marido, acerca da palavra de Deus, da promessa de Deus. E por fim, aqui em Mateus, nós temos também o diabo oferecendo ao Senhor os reinos do mundo e a glória deles. E então, voltando mais uma vez para João, temos essa concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. É bastante significativo que encontramos sempre três elementos juntos
que de uma ou de outra forma são a origem de todas as tentações às quais estamos sujeitas. Tanto é que os evangelhos, Mateus e Lucas, somente mencionam essas 3 tentações. Mas em Lucas vemos que o Senhor Jesus foi tentado durante os 40 dias. Contudo, aqui e também em Lucas são mencionados especificamente apenas essas 3. Pegando esse gancho em Lucas, ele fala no capítulo 4, versículo 2, que 40 dias foi tentado pelo diabo. Então, nós vemos isso aqui, o irmão acabou de comentar, que foi esses 40 dias. E os dois fazem esse registro dessas 3 principais, podemos dizer assim, dessas principais ações do diabo com o Senhor Jesus. Eu estava pensando também agora que nós também nos é apresentado 3 inimigos principais, né? Temos vários inimigos, mas a palavra de Deus também apresenta 3 inimigos do crente. O mundo, a carne e o diabo. E nós podemos ver isso também em algumas coisas no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. E esses três inimigos. A carne, o diabo e o mundo. Nós podemos sempre ver esses inimigos do crente. E também só um pequeno comentário que também esses 3 inimigos são inimigos vencidos. E também podemos encontrar referências na palavra de Deus, claro que não é o tema agora do estudo, mas podemos encontrar referências que esses são inimigos vencidos. E muitas vezes colocamos eles como uma atuação forte na nossa vida e até culpamos. Mas é bom sempre lembrar que eles são inimigos vencidos. E até a ordem de não amar, principalmente não ameis o mundo, como nós temos lá em 1 João. Nós temos aqui no capítulo 4 que e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E nós vamos ver a atuação do Senhor Jesus como homem. Também, quem sabe, podemos explorar um pouco mais disso e fazer algum comentário sobre o verdadeiro homem, também ele verdadeiro Deus, ele o santo, como nós temos referência em Lucas, o santo, falando a respeito do Senhor Jesus. Não podia ser tentado, ele não tinha esse elemento que nós temos que nos leva a pecar, ele é santo. Verdadeiro homem e também verdadeiro Deus, como nós temos, acho que lá em João, na carta de João, que fala do Senhor Jesus, este é o verdadeiro Deus, falando a respeito do Filho. Lá no 1 João, capítulo 5, no final nos diz, e sabemos, capítulo 5, versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu o entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus, ele tomou a forma, né, do homem. Também, quem sabe, podemos alguns comentários a respeito disso. Por último, só a respeito desse número 40 também, 40 dias, que também nos faz referência, onde nós vamos encontrar diversas vezes esse número 40 na Bíblia, também nos fala de uma aprovação do homem. Só acrescentando um pensamento a respeito dessas 3 tentações, talvez a razão para isso nós tenhamos na composição do ser humano.
O ser humano é composto por corpo, alma e espírito. E o diabo apresenta tentações apropriadas para cada parte do ser humano. Para o nosso corpo, para os apetites da carne, para a nossa alma, os sentimentos, a nossa personalidade, e para o espírito. Tudo que diz respeito ao entendimento, como já diz ali em Gênesis, o espírito humano sempre procura coisas novas, sempre procura avançar nos conhecimentos. E em todas essas áreas, o diabo sempre tem algo preparado, algo pronto, para com isso nos tentar. Então, nós vemos no capítulo 4, o Espírito Santo conduzindo o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante que não é o Espírito Santo, uma das três pessoas da Jesus, mas conduz o Senhor Jesus ao deserto para lá ser tentado. A palavra tentado não pode ser relacionada com Deus da mesma forma como ela é relacionada com Satanás. Podemos ver na palavra de Deus que Deus coloca o homem à prova. Como nós podemos ver, por exemplo, no caso de Abraão, quando Deus pediu que o seu filho fosse oferecido em holocausto a ele. E nós vemos a palavra provado, o termo provado, nesse texto. Eu tinha marcado aqui, mas agora eu não me lembro onde que isso me faz referência. Acho que, creio que é na Carta aos Hebreus, capítulo 11, se não me engano. Então, nós vemos também na carta de Tiago que Deus a ninguém tenta. Deixa eu ver se não é 4, talvez. Que Deus a ninguém tenta. Capítulo 1, 13. Exatamente, obrigado. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Creio que nós encontramos nesse versículo também uma resposta bastante eficiente em relação à própria pessoa do Senhor Jesus. Primeiro, nós vemos que Deus a ninguém tenta. Ninguém sendo tentado, de Deus diga, de Deus sou tentado. E depois nós vemos, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então é interessante, o Senhor Jesus, sendo também Deus, e sendo ao mesmo tempo verdadeiro homem, ele não deixou de ser Deus, ele não podia ser tentado pelo mal. Não havia nada, absolutamente nada nele que pudesse responder a reivindicação do pecado. O pecado não podia encontrar, não havia como encontrar espaço no Senhor Jesus, porque não havia nada nele que respondesse ao pecado. Mas nós vemos, então, que o Espírito Santo conduz ele ao deserto. Não podemos nos esquecer, então, que lá no batismo ele foi ungido. Ele é também, como já foi mencionado, o santo. Portanto, não havia a menor possibilidade do Senhor Jesus pecar. Por que é importante dizermos isso? Porque o Senhor Jesus,
não foi conduzido ao deserto para lá, ao ser tentado por Satanás, se ele poderia assim pecar, e aí ele não pecou. Eu creio que está longe disso. Mas era necessário que o Espírito Santo o conduzisse a essa prova, para que ficasse confirmado a capacidade moral do Senhor Jesus de realizar a obra de Deus que Deus tinha para ele. O que não aconteceu em relação a Adão. Adão provou ser incapaz, ele cedeu e mesmo ele não tendo pecado, ele sendo puro, mas ele não estava livre de pecar. E ele provou ser incapaz de obedecer a Deus. E nós vemos que o Senhor Jesus, durante estes 40 dias e 40 noites que ele esteve no deserto, ele foi colocado a esta prova e saiu vitorioso por obedecer perfeitamente a Deus. Fazendo uma pequena aplicação a nós desse versículo 1. Nesse momento aqui, o Senhor Jesus havia sido batizado e havia recebido a unção do Espírito. Aplicando a nós, quando nós nos convertemos ou somos convertidos, nos batizamos, também já possuímos o Espírito de Deus, e essas circunstâncias incomodam ao extremo a Satanás. Antes disso, ele não tem muito problema com o ser humano. Mas a partir do momento em que alguém, mediante o batismo, confessa publicamente estar do lado do Senhor Jesus, então o diabo entra em ação imediatamente para atacar esse cristão e procura de todas as formas fazê-lo pecar e assim, dessa forma, perder a comunhão, ou melhor, que a comunhão com o Pai seja turvada. Mas, voltando então ao próprio Senhor, nós vemos que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E aí, para refletirmos juntos e para buscarmos juntos uma resposta, eu pergunto, por qual razão? Por que o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, levou a Jesus para ser tentado? Quem sabe muitos já se fizeram essa pergunta, de fato. E eu não estou querendo aqui pontuar ou respondê-la, mas aquilo que, quem sabe, um dos motivos. Eu fico pensando que nós estamos lá em Hebreus, e já estudamos essa passagem, já foi comentado alguns domingos a respeito dele como nosso grande sumo sacerdote. E nós temos um grande sumo sacerdote. E nós somos encorajados no livro de Hebreus a entrarmos, a chegarmos com confiança ao trono da graça. Tem vários versículos que nos estimula esse encorajamento. E nós também, esse livro de Hebreus nos direciona o nosso olhar para o céu e para o Senhor Jesus. Agora é a sua função que ele exerce no céu. E temos esse grande sumo sacerdote
que pode, então, se compadecer das nossas fraquezas, lá em Hebreus 4, de versículo 15, nos fala, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Para mim também, então, um dos motivos que o Espírito assim conduz o Senhor Jesus, e ele passa por essas três principais aqui, tentações, como humano, ele, com a sua humanidade, melhor dizendo, a sua humanidade perfeita. Ele teve fome, como nós temos aqui no versículo 2, no final, depois teve fome também. Lucas nos relata que após tudo ter sido feito, lá em Lucas capítulo 4, nos diz, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. Então, como mostrando assim a humanidade do Senhor Jesus, mas como ele tudo suportou, como ele tudo passou, com base na palavra de Deus, uma plena sujeição à vontade de Deus, à sua palavra. Ele soube aplicar a palavra, ele soube resistir, no caso, usando a palavra de Deus. Então, ele pode, agora ele é apto também, com esse serviço que ele exerce no céu, ele é capaz de se compadecer de nós, porque em tudo foi tentado. Então, ele mostrou como o verdadeiro homem, como ele pode assim, passar em plena dependência da palavra, em plena sujeição ao Deus grandioso. Então, para mim, tenho, assim, que um dos motivos que o Espírito, assim, o conduz e permite, também nós podemos agora, na nossa caminhada aqui, nós podemos sempre contar com esse sumo sacerdote, olhar para o Senhor Jesus e ver o seu exemplo, como ele, com a palavra e sujeição à palavra, ele pôde, assim, passar por esse período de tentação. Gostaria de acrescentar a esse pensamento o que nós encontramos em Deuteronômio, capítulo 8, que é exatamente aonde o homem também falhou. Nós já vemos algum comentário em relação a Adão, e agora nós vemos também em relação ao povo de Israel, quando eles saíram, foram livres da escravidão do Egito, depois da passagem do Mar Vermelho, eles foram conduzidos por Deus. O primeiro lugar foi ao deserto. Então, nós vemos no capítulo 8, versículo 1 de Deuteronômio, que diz assim: todos os mandamentos que hoje te ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Então, nós vemos nesta descrição que o Senhor Jesus, antes de começar o seu ministério público, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. A nação de Israel, antes de ser introduzida na terra de Canaã, eles também foram levados para o deserto. E ali eles foram provados, como também o Senhor Jesus foi provado. E no versículo 2, diz bem claro: pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto destes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Evidentemente,
Isso não aconteceu com o Senhor Jesus, porque Deus queria ver qual seria a reação do Senhor Jesus. É um pensamento completamente contrário ao que a própria palavra de Deus testifica, o que o próprio Deus e Pai testifica em relação à pessoa de seu filho. Evidentemente, Deus sempre soube e sempre conheceu a perfeição do Senhor Jesus, tanto que os céus se abriram no dia que ele foi batizado e saiu da água, em que ele diz: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o prazer, em quem me compraram. Mas nós podemos ver, então, como que o Senhor Jesus passou pelas mesmas coisas que qualquer homem passa, porém ainda de uma maneira muito mais forte, muito mais intensa. Ele passou como verdadeiro homem, e o seu coração ali pôde, então, ser manifesto pela palavra de Deus. Foi manifesto que ele realmente estava ali para servir a Deus, e isso é evidenciado por cada uma das respostas que ele dá para o Satanás. O versículo citado pelo Royce, de Hebreus capítulo 4, podemos ainda acrescentar Hebreus 2, versículo 17. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. De fato, essa é uma das grandes razões pelas quais o Senhor Jesus precisou passar por essa tentação, para poder, então, socorrer a nós quando somos tentados. Mas, creio que uma razão ainda antes dessa, uma razão primária, talvez, podemos chamá-la assim, é o que o César acaba de mencionar agora. Já vimos que Adão, estando em um entorno magnífico, num entorno favorável, falhou em obedecer um único mandamento. O Senhor Jesus, o último Adão, entrando em circunstâncias totalmente opostas às de Adão, experimentando tentações semelhantes, saiu vitorioso. O povo de Israel foi provado, conforme Deuteronômio 8, mas sabemos pela história, pelo relato, que fracassou. E em Mateus, o Senhor Jesus justamente menciona esse versículo: nem só de pão viverá o homem, que encontramos ali em Deuteronômio 8. Ou seja, o próprio Senhor relaciona a tentação, a provação dele com Deuteronômio 8. Israel fracassou totalmente. Mas aqui temos um homem que não fracassou. E creio que essa é uma razão muito relevante, talvez podemos chamá-la a principal razão pela qual o Senhor foi levado ao deserto para ser tentado. Para provar, para comprovar, para evidenciar, manifestar a sua perfeição como homem, como ser humano. Ele havia sido introduzido, digamos assim, no cenário público. Ele apareceu ali no Jordão,
teve o batismo, Deus fez ouvir sua voz, mas a seguir era necessário que o Senhor fosse provado para poder comprovar a sua perfeição humana. E dessa forma o Senhor brilha de maneira toda especial nesse processo aqui de provação, de tentação. E por fim também, só que isso já introduz mais o restante do trecho, outra razão também é para nos dar um exemplo. Porque as mesmas tentações que o Senhor suportou, nós também suportamos, somos expostos a essas tentações. E o Senhor mostrou como podemos fazer frente a essas tentações. Também acrescentar ao que os irmãos têm falado sobre o do Espírito ter guiado ao deserto, acrescentar o ponto que, como homem perfeito, ele foi totalmente guiado pelo Espírito Santo. Nós também podemos ver em Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Também, como os irmãos já têm comentado, ele sim, cheio do Espírito Santo, mostrando sua total sujeição a Deus. E sua total sujeição também aos, vou dizer, os ensinos, a questão da lei, pois podemos ver que em tudo que Satanás o tentava, ele o respondia com a palavra. E também no mesmo capítulo de Lucas, no versículo 14, diz: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Também um exemplo, penso que também um exemplo para nós, pois o Senhor, ele cumpre também aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito. Ele, como homem verdadeiro, ele não apagou essa ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, por mais que ele fosse Deus, como o verdadeiro homem, ele se sujeitou à vontade também de Deus, deixando sim que o Espírito o conduzisse. Podemos acrescentar a este pensamento manifesto por último, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, o Senhor Jesus diz o seguinte: mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, vos digo que o Filho do Homem, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então, o Senhor Jesus nunca agiu por conta própria. Ele sempre manifestou uma unidade com o Pai, uma união com o Pai, e essa união ela é manifesta em ação. Então, nós vemos que ele não foi ao deserto por conta própria. Nós vemos a condução do Espírito Santo e vemos essas manifestações vez após vez em relação às ações do Senhor Jesus e até mesmo os milagres que ele realizou. Absolutamente nada do que ele fez foi feito por si mesmo, mas de acordo com aquilo que o Pai deu para ele fazer, aquilo que ele vê o Pai fazer. Comentado a respeito do versículo 1 e essa ação, olhando para nós, aplicando para nós, após a nossa conversão. Então, nós também, o Espírito Santo com essa habitar em nós. E eu vou pegar esse gancho e a respeito desse versículo que também nos fala em Lucas
E o Senhor Jesus, então, estava cheio do Espírito Santo. Isso no versículo, capítulo 4, versículo 1. Cheio do Espírito Santo. Estão querendo sair do texto que nós estamos dando em Mateus, mas hoje nós temos muita mística sobre cheio do Espírito Santo. Há algo meio pentecostal. Você está cheio do Espírito Santo, como se fosse esse cheio do Espírito Santo fosse um plus a mais, uma energia que vem e toma e faz com que aquele que está cheio faça coisas mirabolantes e faça grandes prodígios. Há uma mística a respeito disso. Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, quando começamos a observar, estar cheio do Espírito Santo, é alguém que está sendo guiado totalmente, está preenchido com o Espírito Santo. Não é a questão da salvação, nós estamos já selados, mas a ação do Espírito Santo, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo, ele está sendo guiado pelo Espírito Santo, a atuação dele na vida. Nós temos isso também em Efésios, capítulo 5, onde temos essa manifestação de Paulo aos crentes em Éfeso, essa ordem: enchei-vos do Espírito. Nós temos no capítulo 5 de Efésios, e versículo 18, no final. Mas enchei-vos do Espírito. Como podemos, então, de uma maneira prática, está cheio do Espírito Santo? Nós temos a sua palavra, observando sempre a sua palavra, lendo a sua palavra, e ele vai conduzir. Nós temos também Colossenses 3, que nos fala que a palavra de Cristo, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A palavra de Cristo habite em vós, para nós estarmos cheios do Espírito Santo, para que possamos ser totalmente guiados, conduzidos por ele, tendo a sua palavra sempre bem nítida, bem clara em nosso coração. Nós temos algumas atuações do Espírito Santo também, que podemos dizer que uma atuação temporária, antes de Atos 2, que ele vinha também e enchia alguns crentes, enchia do Espírito Santo, enchia alguns irmãos, né? Algumas pessoas, melhor dizendo, e enchia do Espírito Santo, e eles falavam coisas, falavam com relação ao Senhor, revelavam coisas a respeito do Senhor.